Bem, pessoal, a proposta de hoje é a gente revisar um pouco de diencéfalo, tá? Na verdade, não é nem revisar, que eu acho que vai ser o primeiro contato de vocês com o assunto, né? Eu acho que cerebelo já aconteceu, talvez, para vocês, pelo cronograma. Então, a gente começa com um diencéfalo agora, para então, quando vocês chegarem na aula, já terem pelo menos uma noção e poderem também voltar à gravação para revisar esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Para a gente introduzir o que é o diencéfalo, né? O diencéfalo, a gente lembra que junto com o telencéfalo vai formar o que nós chamamos de cérebro. Então, quando a gente fala assim formalmente sobre o cérebro, a nível anatômico, este, na verdade, é constituído por dois elementos. Tanto o telencéfalo, que é esse conjunto de giros e sulcos que a gente já conhece, e a gente, em termos de abstrair, a gente se remete à imagem do cérebro, se remete na imagem de um telencéfalo, né? Mas, na verdade, o telencéfalo só é cérebro à medida que ele se associa com o diencéfalo que está aqui embaixo, perdão. Aqui é o corpo caloso, aqui está o diencéfalo, tá? Então, o diencéfalo associado ao telencéfalo, juntos formam o cérebro, perdão, tá? Já que o telencéfalo ele se conforma em hemisférios, acabam escondendo esses hemisférios o diencéfalo. Então, o diencéfalo fica meio que recoberto pelos hemisférios. A gente só consegue ver o diencéfalo de fato se a gente fizer um corte, tal qual tem aqui na imagem, ou também dá para ver ele na visão inferior do cérebro. A gente consegue ver estruturas que pertencem ao diencéfalo, beleza? Então ele fica mais ali escondido pelo próprio telencéfalo e seus hemisférios, tá bom? O diencéfalo, ele vai ficar no meio do caminho em termos de sequência de baixo para cima. De que maneira? A gente percebe que a gente começou a estudar o sistema nervoso central com a medula espinhal e a gente foi ascendendo. A medula espinhal atravessou o forame magno, deu lugar ao tronco encefálico. Primeiro o bulbo, depois a ponte e superiormente aqui o mesencéfalo, né, com o tegmento e com o seu teto. E posteriormente o cerebelo aqui, vedando o quarto ventrículo. E agora a gente está ascendendo para o diencéfalo, que seria o meio do caminho, e mais acima o telencéfalo, tá bom? Então ele está interposto entre o telencéfalo e tronco cefálico barra cerebelo. Ele está aqui na região do meio do caminho, tá? O nosso diencéfalo é separado, por menor que seja, em quatro regiões, tá? Alguns autores mencionam cinco divisões do diencéfalo, mas vamos trabalhar com quatro, que é o padrão. A gente tem ali o tálamo, hipotálamo, subtálamo e também o epitálamo, beleza? Que eu vou mostrar onde está cada porção, beleza? Boa parte dessas porções, com exceção do subtálamo, estão relacionadas a uma cavidade que está ali contida dentro do diencéfalo. A gente tem que sempre lembrar que dentro do nosso sistema nervoso central existe ali um canal de passagem. Por exemplo, na medula, existe o canal central, não é isso? Aqui na região mais encefálica, a gente consegue ver dentro do telencéfalo, do diencéfalo e também do nosso tronco encefálico, cavidades, que são os ventrículos. Então, nós temos ventrículos laterais, temos terceiro ventrículo e quarto ventrículo, que é contínuo aqui com espaço subaracnoide e também com o canal central da medula. Então, o sistema nervoso central, ele é marcado por cavidades através das quais transitam o líquido cefalorraquidiano, que tem um papel muito importante, se espalhar por essas cavidades e também se distribuir pelo espaço subaracnoide. E a cavidade que está contida no diencéfalo é o que nós chamamos de terceiro ventrículo. Então aqui está o terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo, no caso, a gente está visualizando nessa imagem a parede lateral do terceiro ventrículo, que o terceiro ventrículo, na verdade, é uma cavidade. Aqui eu cortei o encéfalo, né, num corte sagital mediano, e estou agora vendo a parede lateral do terceiro ventrículo, que na verdade é uma cavidade onde tem líquor. Beleza. Então, quais são as regiões que a gente vai encontrar se a gente for dividir o diencéfalo? E aqui é algo muito simples, tá, pessoal? Primeira referência que a gente tem que entender para dividir o nosso diencéfalo, principalmente, é um sulco que vai percorrer a linha mediana aqui, praticamente, do nosso diencéfalo, linha média, melhor dizendo. Perceba que entre o final do aqueduto mesencefálico até essa abertura que nós chamamos de forame interventricular, existe um sulco que nós chamamos de sulco
hipotalâmico. O suco hipotalâmico, repetindo, se estende do fim do aqueduto mesencefálico e vai até a abertura do forame interventricular, ou também chamado de forame de Monro. Esse forame, como o nome já sugere, comunica os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. Para quem fica confuso por que esse aqui é o terceiro ventrículo, é porque são dois ventrículos laterais, tá? Esse aqui já é o terceiro ventrículo. E ele se comunica com os demais, laterais no caso, através desse forame interventricular. Através do conhecimento desse sulco hipotalâmico, nós sabemos que acima do sulco hipotalâmico, nós encontramos o que nós chamamos de tálamo. E abaixo do sulco hipotalâmico, o chamado hipotálamo. Beleza? Acima ainda aqui do nosso sulco hipotalâmico, a gente chama de tálamo a região acima do sulco, só que a região mais anterior que está acima do sulco. A região acima do sulco, que está mais posterior, que conforma ali a parede posterior do diencéfalo, nós chamamos de epitálamo. Então, ó, vamos com calma. Sulco hipotalâmico cruza do fim do aqueduto mesencefálico até o forame que comunica o ventrículo lateral com o terceiro ventrículo, forame interventricular de Monro, e a partir dele eu vou dividir em regiões. O que estiver acima, imediatamente anterior no diencéfalo, vai ser o tálamo. Ainda acima do sulco hipotalâmico, só que em parede posterior, eu tenho o epitálamo. Abaixo do sulco hipotalâmico, essa região aqui, inclusive essas estruturas que estão aqui, sendo destacadas pelo laser, é o hipotálamo. Esse é o hipotálamo, esse aqui é o seu assoalho. E essa região aqui, uma região que seria mais incrustada e não relacionada com o terceiro ventrículo, é o subtálamo, tá? Que é a menos importante para a gente aqui. Vamos então estudar cada uma das regiões, tá? Aqui só para destacar o tálamo, epitálamo, hipotálamo e o subtálamo, beleza? Portanto, eu tenho quatro divisões aqui do nosso diencéfalo. Agora, isso daqui do subtálamo, ele só vai ser de fato visualizado se a gente fizer um corte coronal para de fato conseguir enxergar, beleza? E tem um corte que depois aqui aparece que eu vou mostrar. E aqui para mostrar o sulco hipotalâmico também se estendendo do fim do aqueduto até o forame interventricular, tá bom? E aqui o terceiro ventrículo, ó. Veja. Basicamente, a cavidade que vai estar contida aqui vai estar preenchida por líquor, que também é produzido por essa estrutura que está aqui em cima, que é o plexo coroide. Plexo corioide ou plexo coroide. Aqui outra imagem só para ilustrar, tudo bem? E aqui o suco hipotalâmico mais nítido, e aqui ainda mais nítido também o forame de Monro, o forame interventricular. Tá beleza? Então, vamos dividir aqui, separar em cada parte do nosso diencéfalo. Primeiro, o tálamo. O tálamo, na verdade, são dois tálamos, né? São dois tálamos que nós temos aqui, que são nada mais é do que duas porções de substância cinzenta ovaladas, tá? Com extremidades anteriores e extremidades posteriores. E essas duas porções ovaladas se comunicam entre si através aqui de uma aderência entre elas, beleza? Então, estruturalmente, elas se comunicam estando aderidas uma à outra. Então, o que são os tálamos? São duas porções ovaladas que se comunicam entre si através de uma aderência. Duas porções ovaladas que estão aderidas entre si. Então, aqui estão as duas porções ovaladas, que é a descrição estrutural do que seriam os tálamos, e estão aderidas entre si. A nível de corte sagital mediano do nosso diencéfalo, aqui é o sulco hipotalâmico e eu encontro o tálamo logo acima dele. A parte anterior da região acima do sulco hipotalâmico é o que compreende o nosso tálamo. E aqui perceba que eu cortei a nível de sagital mediano e consigo, portanto, expor o corte da aderência que existe entre as duas porções ovaladas, entre os dois tálamos. Então, veja, assim que eu vou analisar o tálamo, que eu sei agora que é a região superior ao sulco hipotalâmico e ao mesmo tempo anterior, eu tenho que eu encontro aqui o ponto de aderência entre os tálamos. Se eu colocasse um alfinete aqui, esse daqui seria o tálamo. E aqui acima eu consigo enxergar
a ponte que existe entre o tálamo e o outro contralateral, que é a aderência intertalâmica. Portanto, suco hipotalâmico acima dele, tálamo. O tálamo se comunica com o outro tálamo através de uma aderência entre eles, chamada, de forma sugestiva, de aderência intertalâmica. Então, eu tenho aqui o tálamo e a aderência que permite que este se comunique com o outro lado, que seria o outro tálamo. Tudo bem? Beleza. Aqui acima, a gente encontra uma região que vai se direcionar lá para o epitálamo, beleza, pessoal? Que é a estria medular do tálamo, aqui em cima. Logo acima da aderência intertalâmica, existe a estria medular do tálamo, que vai se estender do tálamo até o epitálamo aqui. Tudo bem? Beleza. Agora, se eu pegar a região abaixo do suco hipotalâmico, eu tenho o hipotálamo. O hipotálamo basicamente vai compreender essa região e um assoalho. Essa região e um assoalho. O hipotálamo geralmente é alvo de pegadinha nas provas, porque existe aqui alguns elementos que aparecem na imagem que não fazem parte do hipotálamo, mas são contíguos com as suas estruturas. Como assim? Vou usar aqui essa imagem para mostrar que abaixo do suco hipotalâmico nós temos o hipotálamo. E veja, se a gente começar as estruturas aqui, a ver as estruturas anteriores que estão próximas a esse hipotálamo, nós vemos comissura anterior, lâmina terminal, quiasma óptico e aqui a glândula hipófise presa pelo infundíbulo nesse ponto de implantação que é o tuber cinéreo, seguido do corpo mamilar. Quando a gente vê essas estruturas quase que contíguas, a gente pensa, né? Tende a imaginar que todas elas pertencem ao hipotálamo. Mas não. A comissura anterior e a lâmina terminal não são parte do nosso diencéfalo, do nosso hipotálamo, são parte do telencéfalo. Então, que fique claro aqui que a comissura anterior e a lâmina terminal não são elementos pertencentes ao hipotálamo, mas sim ao telencéfalo. Agora, claro, vão ajudar a vedar anteriormente o nosso terceiro ventrículo. Então, a lâmina terminal e a comissura anterior vão compor uma parede anterior do terceiro ventrículo, mas não vão ser partes que pertencem ao diencéfalo. Beleza, então o tálamo basicamente é isso, tá, pessoal? É a região anterior, acima do suco hipotalâmico, que apresenta uma aderência que marca a ponte que existe entre essas duas porções ovaladas, tá bom? E perceba que eu tenho aqui no tálamo, nas duas porções, extremidades anteriores e posteriores, tá bom? A parte anterior chama de tubérculo anterior do tálamo, enquanto que a parte posterior, nós vamos mostrar em outra imagem, é o pulvinar do tálamo. Tudo bem? Aqui já indica, mas depois eu mostro. Parte anterior é o tubérculo anterior do tálamo, dificilmente será cobrado, mas a extremidade posterior é o pulvinar do tálamo. Vamos botar agora para o hipotálamo. Ó. Do sulco hipotalâmico para baixo, a gente encontra o hipotálamo. Então, alfinetou aqui, isso é o hipotálamo. O que é muito importante sobre o hipotálamo, em termos de estrutura anatômica, é conhecer as estruturas que vão compreender o seu assoalho. Então, vamos lá. Comissura anterior, que estaria aqui em cima, e lâmina terminal, não fazem parte do hipotálamo. O que faz parte, basicamente, vão ser quiasma óptico, que é esse ponto de cruzamento das fibras que vêm da retina nasal, dos dois olhos, as retinas nasais. Vocês vão ver que a gente tem uma divisão da nossa retina em retina nasal e retina temporal. As fibras da retina nasal dos dois olhos vão cruzar contralateralmente, vão decussar no chamado quiasma óptico. E este, por sua vez, pertence ao hipotálamo, ao assoalho deste, tá? Atrás do nosso quiasma óptico, existe aqui a glândula hipófise, que vai ser presa a uma região que nós chamamos de tuber cinéreo. Tuber cinéreo é essa região daqui. A hipófise é presa a essa região, a essa base, através de um pedículo que nós vamos chamar de infundíbulo. Então, eu tenho aqui a glândula hipófise, o infundíbulo que aprende na região chamada de tuber cinéreo, tá bom? Então, tuber cinéreo é onde se implanta a hipófise através do infundíbulo. Portanto, o hipotálamo, que é essa região acima, perdão, abaixo do suco hipotalâmico, compreende em seu assoalho quiasma óptico, tuber cinéreo e infundíbulo, tá bom?
E aqui atrás, por último, o corpo mamilar. O corpo mamilar, que seria aqui substância cinzenta, tá bom? A massa de substância cinzenta, que vão ser dois corpos mamilares, na verdade. Beleza? Outro ponto é que a aderência intertalâmica também tem constituição de substância cinzenta, tá beleza? No tálamo, pessoal, eu vou ter, por exemplo, o terceiro neurônio, o corpo do terceiro neurônio sensitivo. Não sei se vocês lembram, mas o primeiro neurônio sensitivo, ele tem o corpo lá no gânglio da raiz dorsal. A fibra vem lá da periferia, chega nele, ele envia pela outra parte do seu axônio para o segundo neurônio sensitivo que está lá na medula. Este, segundo neurônio, vai enviar o seu axônio até o corpo do terceiro neurônio sensitivo que está no tálamo. E esse, por sua vez, vai enviar a mensagem para a área primária sensitiva, que é o giro pós-central. Tranquilo? Para a gente tomar consciência da sensibilidade. Então, o terceiro neurônio sensitivo, ele se encontra no tálamo. Então, o tálamo tem, de fato, um componente funcional muito relacionado à sensibilidade. O hipotálamo, a gente já conhece pela aula de endócrino, por exemplo, né? Tem diversas funções de produzir ali hormônios, tá bom? Produz hormônios que pode ser ali armazenado na neurohipófise, por exemplo, então ser liberado, né? Então, diversas atividades viscerais são controladas pelo hipotálamo. E aqui está o quiasma óptico, beleza? Uma coisa legal de mostrar aqui é o seguinte, ó, aqui a gente tem a glândula hipófise e aqui a gente tem o quiasma óptico. Perceba a proximidade que existe entre o quiasma óptico e a hipófise. Se houver alguma tumoração da hipófise, existe a possibilidade de haver uma compressão do quiasma óptico. E o quiasma óptico é onde se cruzam as fibras nasais da retina. De modo que se houver uma compressão aqui, há uma redução na acuidade visual. Então, um prejuízo visual, que a gente vai chamar de hemianopsia bilateral. Tranquilo? Heterônima. E a gente tem, portanto, uma visão periférica que a gente perde, tá? Por conta dessa compressão que o tumor faz no quiasma óptico. Enfim, só para recapitular, ó. Pensou em diencéfalo, pensou em suco hipotalâmico. Acima dele eu tenho o tálamo, com aderência intertalâmica, e acima uma estria, que eu chamo de estria medular do tálamo, que vai se estender até o epitálamo. Abaixo do suco hipotalâmico tem o hipotálamo. O hipotálamo, por sua vez, vai compreender aqui essa região que eu estou passando o laser e também o seu assoalho, marcado por quiasma óptico, tuber cinéreo e infundíbulo, e logo atrás os corpos mamilares. Lâmina terminal e comissura anterior não fazem parte dos componentes do hipotálamo, tá? Epitálamo. O epitálamo vai compreender a região posterior do nosso diencéfalo. A parede posterior do diencéfalo está aqui, ó, veja. Aqui eu tenho mesencéfalo com o teto e com o tegmento. Aqui está o aqueduto. O aqueduto terminou, se iniciou o sulco hipotalâmico e, portanto, o interior do terceiro ventrículo. A parede posterior do terceiro ventrículo é constituída pela parede posterior do diencéfalo, que vai compor o nosso chamado epitálamo. O epitálamo vai apresentar nesse corte três estruturas importantes para a gente. A mais importante de todas, em termos fisiológicos, é a glândula pineal, que na anatomia é chamada de corpo pineal. A glândula pineal, responsável pelo hormônio do sono, a melatonina, é um elemento que pertence ao diencéfalo, especificamente ao epitálamo. Além da glândula pineal, existe também aqui dois pontos de comunicação entre fibras, que são chamadas comissuras, tá? Então eu tenho aqui cruzamentos paralelos de fibras em dois pontos, na chamada comissura das abênulas ou comissura abenular, que fica logo na base da glândula pineal, como está aqui, ó. Aqui tem a glândula pineal, aqui está a comissura das abênulas. Então aqui está a pineal, no pezinho dela aqui é o que nós chamamos de comissura das abênulas. E outra comissura que existe, além da comissura das abênulas no córtex sagital, é a comissura posterior, que está aqui. Então, aqui é a comissura das abênulas e aqui é a comissura posterior. E aqui, a glândula pineal.
Então, no epitálamo, em termos de prova, o que vai ser cobrado para a gente, na verdade, são três pontos, nesse córtex sagital especificamente. Vai ser comissura das abênulas, glândula pineal e comissura posterior. São as três estruturas mais importantes. Além da estria, que vai ser contínua com essa região que também pertence ao tálamo, que é a estria medular do tálamo, que embora esteja com o nome de pertencente ao tálamo, é descrita no Machado como pertencente ali, ou tende a parecer que pertence ao nosso epitálamo. Por quê? Porque essa estria vai ser contígua tanto com o tálamo como também com o epitálamo. O epitálamo, nesse corte, para ser resumido, eu tenho glândula pineal, comissura das abênulas e comissura posterior. Tem ainda um elemento que às vezes eles cobram, que eu até vou pedir ajuda de vocês, caso ele venha a falar, que é uma incisura que na minha cabeça é incisura pineal. Incisura pineal aqui, que eu não estou lembrado se de fato é esse o nome. Não encontrei em nenhum livro. Que seria essa descontinuidade aqui, ó, essa invaginação logo atrás da glândula pineal. Tá vendo? Que é a incisura da glândula pineal, incisura pineal, mas se tiver outro nome, menos sugestivo, que o André comente ou outro professor, vocês me avisam, tá? A incisura que pode ser cobrada aqui atrás da glândula pineal, entre a comissura abenular e a comissura posterior. Essa comissura posterior, pessoal, ela é a estrutura que vai delimitar como se fosse uma fronteira onde termina o mesencéfalo e onde começa o diencéfalo. Perceba que eu tenho aqui o teto mesencefálico terminando a parte da comissura posterior. Veja, aqui eu tenho o tegmento, aqui eu tenho o teto. Do teto começa a comissura posterior. Então aqui há a delimitação entre mesencéfalo e diencéfalo. Da comissura posterior em diante, já não se chama mais mesencéfalo, se chama diencéfalo. Deu para entender? Então, em termos estruturais, a comissura posterior também serve como uma fronteira. A partir dela inicia-se o diencéfalo, separando o diencéfalo do teto mesencefálico. O subtálamo, como já havia comentado, repito, Bernardo. Ó, o hipotálamo basicamente vai compreender essa região abaixo do suco hipotalâmico. Toda essa região que está abaixo do suco hipotalâmico é chamada de hipotálamo. Só que o hipotálamo tem um piso, tem um assoalho que tem algumas estruturas, que são aqui o quiasma óptico, cruzamento das fibras nervosas das retinas nasais. Posteriormente, a região de implantação da hipófise, que é o tuber cinéreo, chamado tuber cinéreo. O infundíbulo também faz parte desse assoalho. A hipófise eu não vejo sendo mostrada no livro como parte do assoalho, tá? O infundíbulo e o tubercinéreo, sim, fazem parte do assoalho do hipotálamo. E um pouco mais posterior, o corpo mamilar, que vai ser um par de corpos mamilares. Beleza? Então, ó, hipotálamo, toda a região compreendida abaixo do suco hipotalâmico e o seu assoalho. Quiasma, tubercinéreo, infundíbulo e corpo mamilar. Lembrar que lâmina terminal e comissura anterior não fazem parte do nosso diencéfalo, portanto, não pertence ao hipotálamo. Nada? Beleza. Ó. Vamos ver aqui então. Tá. Subtálamo, ó. Recapitulando aqui a parte subtálamo. Subtálamo seria a quarta região que pertence ao diencéfalo, que na verdade não é muito bem vista nesse corte sagital. Tanto que eu nunca vi eles cobrarem subtálamo na prova prática. Se cobrasse, eu já vi sendo indicado assim num simulado que eu fiz nessa região que é logo acima do tegmento mesencefálico. Aqui está o tegmento mesencefálico e logo acima seria o subtálamo. Num corte de fato frontal, ali coronal, aí beleza, a gente consegue visualizar o subtálamo nessa região aqui, ó. Veja que o terceiro ventrículo está aqui e o subtálamo não tem relação com o terceiro ventrículo, beleza? Não tem. Aqui está o tálamo, veja a diferença. As paredes mediais do tálamo estão voltadas para o terceiro ventrículo,
Essa região aqui que eu estou passando com o laser é a parede medial do tálamo, tá? Então, essa região aqui, beleza, faz relação. A parede medial do hipotálamo também está aqui compreendida no terceiro ventrículo. A parede posterior do terceiro ventrículo é o epitálamo. O subtálamo não faz contato direto com o terceiro ventrículo. Está abaixo do terceiro ventrículo, em termos de posição anatômica, mas não tem relação e não forma nenhuma de suas paredes, tá? Então aqui estaria o subtálamo nessa região e aqui também nessa região mais inferior do nosso diencéfalo, logo acima do tegmento mesencefálico. Beleza, ó. Nessa visão inferior, a gente percebe que consegue ver o diencéfalo, ou pelo menos algumas estruturas que pertencem a ele, como, por exemplo, aqui os corpos mamilares. Aqui tem a glândula hipófise, e a glândula hipófise, ela é presa no tubo ercinéreo. Veja, nessa imagem aqui, eu quero destacar a diferença entre tubo ercinéreo e infundíbulo. Vamos ver se eu vou conseguir, ó. Nessa imagem não está tão boa assim, porque, ó, tubo ercinéreo seria a região em que está implantada a glândula hipófise. Só que para que a glândula hipófise seja presa no tubo ercinéreo, tá aqui pelo menos um pedacinho do infundíbulo. Então aqui está o infundíbulo, tá? O infundíbulo é a perninha que prende a glândula hipófise no tubo ercinéreo, que está aqui logo anterior aos corpos mamilares. Então aqui seria tubo ercinéreo, aqui seria infundíbulo e aqui seria a glândula hipófise, tá? Depois eu vou gravar um vídeo na peça, que eu não encontrei ela ainda, que eu tenho aquele tronco encefálico para mostrar como é que tem na peça. Na peça do tronco não tem a glândula hipófise, naquela do tronco encefálico que eu falo. Se você pegar essa visão daquela peça, você vai ter somente o tubo ercinéreo e o infundíbulo, que é um fiozinho. Mas se ele marcar naquele filamento, seria infundíbulo. Se ele marcar ao redor do filamento, seria tubo ercinéreo. Beleza? E aqui o quiasma óptico, ó, logo à frente da hipófise. Perceba a sintopia que existe entre glândula hipófise e o nosso quiasma óptico. Tem tumores benignos que podem comprimir esse quiasma, gerando essa perda visual. Espera aí que... Pronto. Certo. E outra visão onde se pode ser cobrada o diencéfalo é a visão posterior do tronco encefálico. Então, tanto estruturas que pertencem ao nosso tálamo, como também ao epitálamo, podem ser cobradas aqui, tá bom? E outros quatro componentes aqui, dois pares de componentes que são também chamados de metatálamo, como a quinta divisão do nosso diencéfalo, são os corpos geniculados. Não sei se vocês lembram, mas existe uma comunicação com os chamados colículos superiores e inferiores com os corpos geniculados. Os colículos superiores se comunicavam com os corpos geniculados laterais, enquanto que os inferiores se comunicavam com os corpos geniculados mediais. Então aqui está o corpo geniculado lateral, que se comunica com o colículo superior, e o corpo geniculado medial, que se comunica com o colículo inferior, melhor dizendo. O corpo geniculado lateral e medial pertencem ao diencéfalo. Os colículos superior e inferior pertencem ao mesencéfalo, mas eles se comunicam entre si. O lateral tem a ver com a via da visão, tá bom? Então, quando tem o quiasma óptico, os tratos ópticos são formados. Ó, aqui tá o nervo óptico está cortado aqui, mas o nervo óptico vem daqui para trás. Algumas das suas fibras se cruzam e os tratos ópticos se comunicam aqui, se continuam, perdão. E esses tratos ópticos vão se estender até o corpo geniculado lateral, que, portanto, tem, a nível fisiológico, uma relação com a visão, enquanto que o corpo geniculado medial tem relação com a audição, tá? Então, geniculado lateral, visão, medial, audição. Beleza. Então, além dos corpos geniculados, que são chamados também de metatálamo, outros elementos importantes aqui, ó.
Muito importante é a extremidade posterior do tálamo, que é o pulvinar do tálamo, que eu tinha mostrado naquela imagem separada. Então, o pulvinar do tálamo é essa extremidade posterior do nosso diencéfalo, beleza? Outro ponto, a gente tem aqui a glândula pineal, e eu mostrei num corte sagital o que seria a comissura das abênulas e o que seria a comissura posterior. No tronco cefálico, na peça que eu digo, na região posterior do diencéfalo, eu enxergo aqui o corpo pineal e a comissura abenular está nessa região aqui, ó. Se ele colocar um alfinete nesse ponto aqui, na base da glândula pineal, é onde se tem a comissura das abênulas. A comissura das abênulas está interposta aqui entre duas regiões quase que triangulares, que nós chamamos de trígonos das abênulas. Então veja, aqui eu tenho comissura das abênulas e aqui eu tenho trígono das abênulas. E aqui a glândula pineal, beleza? Agora, se ele cobrar com um papel, esse interior corresponde ao terceiro ventrículo. Mas se ele cobrar a superfície que existe aqui posterior ao corpo pineal e posterior também à comissura abenular, ele cobra a comissura posterior, tá? Então aqui eu tenho o corpo pineal, a comissura abenular está logo na base, nesse contorno, e aqui à frente, se for um alfinete, na superfície ele pode cobrar a comissura posterior. E a cavidade em si, com o papel, que seria mais justo, é o terceiro ventrículo. E a comissura abenular está situada entre os dois trígonos das abênulas. Beleza? Além disso, lembrar do corpo geniculado lateral, do corpo geniculado medial. Outra visão aqui de outra imagem, né? Aqui eu tenho de novo comissura das abênulas. O trígono das abênulas fica nessa região. O interior do terceiro ventrículo está aqui. A superfície que ele marcar geralmente corresponde à comissura posterior, perdão. E aqui a gente vê de novo o corpo geniculado lateral e o corpo geniculado medial. Lateral tem a ver com a visão, recebe o trato óptico, e o medial tem a ver com a audição. Outro ponto aqui, existe lateralmente ao pulvinar do tálamo, aqui o pulvinar do tálamo, uma região de sulco, onde fica a veia tálamo-estriada, chamada de estria terminal, que vai abrigar a veia tálamo-estriada, nessa região aqui, ó, nesse contorno aqui. Pulvinar do tálamo e a estria terminal, abrigando a veia tálamo-estriada. A veia não vai estar presente na peça, então a estria terminal é o suficiente para delimitar esse sulco daqui. Certo. Deixa eu ver o que mais tem para falar. Em termos de divisão, a gente já sabe muito bem agora, tá? A divisão do nosso diencéfalo se dá basicamente em quatro porções. Muita da divisão, da realização da divisão se dá com referência ao sulco hipotalâmico. Então, lembra, o sulco hipotalâmico, abaixo dele é hipotálamo e acima dele é tálamo. Na parte posterior e ainda acima do sulco hipotalâmico é o epitálamo. E abaixo, um pouco mais interno, teria o subtálamo. O tálamo se restringe aqui à aderência intertalâmica e toda a sua parede medial, que compõe a parede do terceiro ventrículo. Estria medular do tálamo, que se estende até o epitálamo. Acima aqui, pessoal, esqueci de comentar, existe o plexo coroide, que eu comentei, com a chamada tela coroide, que está abrigando aqui esse plexo coroide. Se eu tiro aqui esse plexo coroide, tem uma chamada tela coroide, que vai compor parte do teto do nosso diencéfalo, do nosso tálamo. E aqui em cima tem o fórnix, que não pertence ao diencéfalo, tá? O fórnix não pertence ao diencéfalo. Seria aqui o piso do ventrículo, não é isso? Então, basicamente, o fórnix está fora aqui do diencéfalo e o que vai se incluir como teto do diencéfalo vai ser aqui a tela coroide que abriga esse plexo avermelhado de células ependimárias, que nós chamamos de plexo coroide, tá? O plexo coroide do terceiro ventrículo,
ele é contínuo com o plexo coroide que vai estar nos ventrículos laterais. É isso que diz, pelo menos, o Ângelo Machado. Beleza. Já a hipotálamo, a gente já falou, é toda essa região que está abaixo do sulco hipotalâmico. Lembrar sempre que este sulco se estende do fim do aqueduto e vai se estender aqui até o fim do forame de Monroe, ou interventricular. E o hipotálamo se restringe a essa região e ao seu assoalho, que não abrange comissura anterior e não abrange lâmina terminal, mas sim somente o quiasma óptico, o infundíbulo e o tuber cinério, infundíbulo e tuber cinério, e os corpos mamilares. O epitálamo se restringe aqui nessa visão à comissura abenular, ou das abênulas, comissura posterior, corpo pineal e talvez incisura pineal. Numa visão de frente, de trás para frente, eu consigo ver aqui o tálamo na sua extremidade posterior, o pulvinar do tálamo. Lateralmente ao pulvinar, eu vejo um sulco que delimita ele, que é a estria terminal. E ao centro, eu consigo visualizar o ponto central do nosso diencéfalo, né? Que basicamente vai ali, de fato, ser referência para divisão, que é o terceiro ventrículo. Então, o terceiro ventrículo está aqui, e na ponta aqui inferior dele se apresenta o corpo pineal, que pertence ao epitálamo, cuja base representa a comissura abenular. Atrás tem o próprio terceiro ventrículo. Se colocar um alfinete repetindo a superfície que está aqui contida, pode representar, a nível de prova, a comissura posterior. Que perceba o seguinte, ó, aqui eu tenho o teto mesencefálico. A superfície mais à frente aqui, ó, que está anterior, pode estar logo acima também aqui do teto. Então aqui não está o teto? Perceba, se eu coloco um alfinete aqui, eu posso muito bem cobrar a comissura posterior. Porque aqui está cortada, né? Mas a comissura é uma ponte que vai de um lado ao outro. Vai cruzar o plano mediano. Por isso que é uma comissura. Então, quando eu coloco um alfinete no interior do terceiro ventrículo, eu posso cobrar a comissura posterior bem aqui, logo acima do teto mesencefálico. Tá beleza? Deu para entender, né? E a gente tem aqui na base da pineal a comissura abenular entre duas regiões triangulares, que é o triângulo das abênulas, que está aqui, portanto, entre a comissura abenular e o pulvinar do tálamo, trígono das abênulas. E o subtálamo, já mencionei, dificilmente será cobrado, tá? Nessa visão, para destacar corpos mamilares, tuber cinéreo, infundíbulo, que é esse pedacinho, e a glândula hipófise aqui. Nervo óptico, cruzou-se aqui, esse é o quiasma óptico. Quiasma óptico, e aqui já não é mais nervo óptico. Aqui são tratos ópticos. Então, na prova, pode ser que ele cobre os tratos ópticos, ou os nervos ópticos, ou ainda o quiasma óptico. É o seguinte, aqui eu tenho os olhos, as retinas. Das retinas, as fibras vão se encaminhar pelos nervos ópticos, que estão aqui cortados. Os nervos se cruzam ou não, né? Algumas fibras cruzam e outras não, e forma-se aqui posteriormente os tratos ópticos, beleza? Quiasma, nervo e trato. E é basicamente isso, pessoal. É um pouco mais curta a revisão de diencéfalo, porque de fato é mais objetiva, tá? Quando vocês tiverem aula no cronograma de vocês, talvez fique mais fácil a compreensão. Depois que pega a prática, a aula prática, não fica muito difícil de compreender, não. Beleza? Se tiver alguma dúvida, podem perguntar, tá? Fique à vontade. De boa? Então, beleza, pessoal. Vamos encerrar por aqui, tá bom? Esses são os principais pontos que a gente tem sobre diencéfalo. É de fato um pouco mais curto. E na semana que vem, pela sequência dos assuntos, a gente fica de ver a anatomia do ouvido e do olho, tá? E depois telencéfalo. E aí depende da V2 ou V3, né? Onde vai ficar o telencéfalo, eles me falam o que o professor decidir. Valeu, Bernardo. Tamo junto aí. Valeu, pessoal. Obrigado, Ana Emília. Obrigado, Isabela. Boa noite pra vocês aí. Bons estudos, tá?
Tchau, tchau.